Você já reparou que suas unhas estão mais amareladas do que antes? Ou talvez mais quebradiças, com aquelas linhas verticais que não existiam há alguns anos? Pode parecer apenas um detalhe estético, mas suas unhas podem estar tentando te avisar sobre algo muito mais sério acontecendo dentro do seu corpo. E o mais impressionante é que esse aviso pode chegar meses antes de você receber um diagnóstico de diabetes. Vou te explicar algo que a maioria das pessoas não sabe. Enquanto você vive sua vida normalmente, achando que está tudo bem porque não sente nada de diferente, suas unhas já estão registrando mudanças silenciosas no seu organismo. É como se elas fossem um diário secreto da sua saúde, escrevendo em código uma história que você precisa aprender a ler. Deixa eu te contar o que acontece. Suas unhas são feitas principalmente de uma proteína chamada queratina, a mesma que forma seu cabelo e a camada externa da sua pele. Essa queratina é produzida por células especiais na base da unha. E essas células precisam de nutrientes e oxigênio que chegam através do sangue. Agora preste atenção nesta parte, porque aqui está o segredo que poucos conhecem. Quando o açúcar no seu sangue começa a ficar mais alto do que deveria, mesmo que ainda não seja alto o suficiente para um diagnóstico de diabetes, algo chamado glicação começa a te acontecer. Pense na glicação como se fosse açúcar grudando nas proteínas do seu corpo, como quando você derrama mel na mesa e ele fica pegajoso. Só que isso acontece dentro de você, nas suas proteínas, incluindo a queratina das suas unhas. Pesquisadores da República do Congo e da Bélgica fizeram uma descoberta fascinante. Eles estudaram as unhas de 128 pessoas, metade com diabetes e metade sem a doença. O que encontraram foi surpreendente. As unhas das pessoas com diabetes tinham muito mais proteínas glicadas, essas proteínas grudadas com açúcar, do que as unhas das pessoas saudáveis. E aqui vem a parte mais importante. Essa glicação começa a acontecer muito antes de você sentir qualquer sintoma ou de um exame de sangue mostrar diabetes. E aqui vem a parte mais importante. Essa glicação começa a acontecer e a se acumular nas unhas durante os meses que antecedem um diagnóstico formal de diabetes. Como uma unha leva de 6 a 9 meses para crescer completamente, ela funciona como um registro de tudo o que aconteceu no seu corpo durante esse período. Isso significa que quando você finalmente recebe um diagnóstico, suas unhas já vinham mostrando sinais há meses. Mas como isso aparece nas suas unhas? Vou te mostrar os sinais que você pode observar agora mesmo, olhando para suas próprias mãos. O primeiro sinal é a cor. Unhas saudáveis têm uma cor rosada natural, com aquela meia lua branca na base. Quando a glicação começa a afetar a queratina, as unhas podem ficar amareladas. Não é aquele amarelo forte de uma infecção por fungo, mas um tom amarelado sutil que vai aparecendo aos poucos. Isso acontece porque o açúcar grudado na queratina muda a estrutura da proteína, alterando como ela reflete a luz. O segundo sinal são as linhas verticais. Você já viu aquelas linhas finas que correm da base da unha até a ponta? Todo mundo tem algumas, especialmente depois dos 50 anos, mas quando elas ficam muito pronunciadas ou aparecem de repente, pode ser um alerta. A glicação enfraquece a estrutura da queratina, fazendo com que a unha cresça de forma irregular, criando essas linhas mais profundas. O terceiro sinal é a fragilidade. Suas unhas quebram com facilidade, descascam nas pontas, ficam quebradiças mesmo quando você não está usando produtos químicos ou lavando louça o tempo todo. Estudos da Universidade de Ropar, na Índia, mostraram que as unhas de pessoas com diabetes têm menos ligações de disulfeto. Essas ligações são como pontes que mantêm a estrutura da queratina forte e firme. Quando o açúcar alto no sangue interfere nessas ligações, a unha perde resistência e fica frágil. O quarto sinal, e este é menos conhecido, é a textura da superfície. Passe seu dedo sobre a unha. Ela está lisa ou você sente irregularidades?
Pesquisadores usando microscopia eletrônica descobriram que as unhas de pessoas com níveis elevados de açúcar no sangue têm uma superfície mais áspera, com mais poros e irregularidades microscópicas. É como se a estrutura da unha estivesse se desorganizando por dentro. Agora você deve estar se perguntando, mas por que isso acontece antes mesmo do diabetes ser diagnosticado? A resposta está no tempo que sua unha leva para crescer completamente e no processo gradual de desenvolvimento do diabetes. Uma unha da mão leva de 6 a 9 meses para se renovar totalmente, crescendo cerca de 3 milímetros por mês. Isso significa que a unha que você vê hoje começou a se formar há meses atrás. Ela é um registro do que estava acontecendo no seu corpo naquela época. O diabetes tipo 2 não aparece de repente. Ele se desenvolve gradualmente ao longo de meses ou até anos. Durante esse período, chamado de pré-diabetes, o açúcar no sangue já está mais alto do que deveria, mas ainda não atingiu os níveis de um diagnóstico formal. É nessa fase silenciosa que a glicação já está acontecendo nas suas unhas, deixando marcas visíveis antes mesmo de você fazer um exame de sangue que mostre o problema. E tem mais. Pesquisadores japoneses descobriram algo extraordinário em 1989. Eles mediram a quantidade de proteínas glicadas nas unhas, no cabelo, na pele e no sangue de pessoas com e sem diabetes. Descobriram que a glicação nas unhas tinha uma correlação muito forte com o controle do açúcar no sangue a longo prazo. Na verdade, as unhas mostraram ser até melhores que alguns outros tecidos para avaliar o histórico de glicose no organismo. Mas aqui está a parte mais importante de tudo que estou te contando. Esses sinais nas unhas não significam que você tem diabetes. Eles significam que seu corpo está te dando um aviso antecipado, uma oportunidade de ouro para agir, antes que o problema se instale de verdade. É como se suas unhas fossem um sistema de alerta precoce, te dando tempo para fazer mudanças que podem evitar que você desenvolva diabetes tipo 2. Agora vamos falar sobre o que você pode fazer com essa informação. Primeiro, é fundamental entender que mudanças nas unhas podem ter várias causas. Unhas amareladas podem ser resultado de esmaltes escuros usados sem base, de tabagismo ou de infecções por fungos. Unhas quebradiças podem vir de deficiências nutricionais, especialmente de biotina, ferro ou zinco. Linhas verticais aumentam naturalmente com a idade. Por isso, se você notar esses sinais, especialmente se tiver mais de um deles ao mesmo tempo, o primeiro passo é procurar um médico para fazer exames de sangue. Os exames que avaliam o risco de diabetes são a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. A glicemia de jejum mede o açúcar no seu sangue naquele momento. Valores entre 70 e 99 miligramas por decilitro são considerados normais. Entre 100 e 125, você está na faixa de pré-diabetes. Acima de 126, já é diabetes. A hemoglobina glicada, por outro lado, mostra uma média do seu açúcar nos últimos 3 meses. Valores abaixo de 5,7% são normais. Entre 5,7 e 6,4, você está em risco aumentado. Acima de 6,5 é diabetes. Mas aqui está a boa notícia, a notícia que pode mudar sua vida. Se você está na fase de pré-diabetes, ou mesmo se seus exames ainda estão normais, mas suas unhas estão mostrando sinais de alerta, você tem um poder enorme nas suas mãos. Estudos mostram que mudanças no estilo de vida podem reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2 em até 50%. E em muitos casos, essas mudanças podem até reverter o pré-diabetes completamente. Vamos falar sobre nutrição, porque é aqui que você tem o maior controle. O magnésio é um mineral essencial que participa de mais de 300 reações no seu corpo, incluindo o controle do açúcar no sangue. Pesquisas mostram que pessoas com níveis adequados de magnésio têm menor risco de desenvolver diabetes. O magnésio ajuda a insulina a funcionar melhor, permitindo que suas células absorvam a glicose do sangue de forma mais eficiente. Onde você encontra magnésio? Em folhas verdes escuras como espinafre e couve,
em sementes de abóbora, em amêndoas e castanhas, em abacate, em feijões e lentilhas e em peixes como salmão e cavala. Uma forma prática de aumentar seu magnésio é fazer um suco verde pela manhã. Bata no liquidificador um punhado de espinafre, meio abacate, uma colher de sopa de sementes de abóbora, suco de meio limão e água. Tome isso em jejum 3 vezes por semana. O cromo é outro mineral importante. Ele potencializa a ação da insulina e ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Você encontra cromo em brócolis, em grãos integrais, em carnes magras e em ovos. Uma dica simples: inclua brócolis no vapor em pelo menos 4 refeições por semana. O zinco também merece atenção. Ele é necessário para a produção e o armazenamento de insulina no pâncreas. Deficiência de zinco está associada a maior risco de diabetes. Boas fontes são ostras, carne vermelha magra, sementes de abóbora, grão de bico e castanha de caju. Se você não come carne, pode fazer um mix de sementes. Misture sementes de abóbora, girassol e gergelim torradas e coma 2 colheres de sopa por dia. A canela merece um destaque especial. Estudos científicos mostram que a canela pode melhorar a sensibilidade à insulina e ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue. Um estudo publicado no Journal of the American College of Nutrition mostrou que apenas meia colher de chá de canela por dia pode ter efeitos benéficos. Mas atenção! Use canela do Ceilão, não a canela cássia comum, porque a cassia contém cumarina em excesso, que pode ser prejudicial ao fígado em grandes quantidades. Como usar a canela? Adicione meia colher de chá de canela em pó no seu café da manhã. Você pode polvilhar sobre aveia, misturar em iogurte natural ou fazer um chá de canela. Para o chá, ferva um pau de canela do Ceilão em 2 xícaras de água por 10 minutos. Coe e beba morno. Tome uma xícara pela manhã e outra à tarde. O chá verde é outro aliado poderoso. Ele contém compostos chamados catequinas, especialmente a epigalocatequina galato, que ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina e a reduzir a produção de glicose pelo fígado. Pesquisas japonesas mostram que pessoas que bebem chá verde regularmente têm menor risco de desenvolver diabetes tipo 2. Prepare o chá verde corretamente. Use água a 80 graus, não fervendo, e deixe em infusão por 3 minutos. Beba 3 xícaras por dia, uma após cada refeição principal. A fibra é fundamental. Ela retarda na absorção de açúcar no intestino, evitando picos de glicose no sangue. Além disso, alimenta as bactérias boas do seu intestino, que produzem substâncias que melhoram a sensibilidade à insulina. Você precisa de pelo menos 25 a 30 gramas de fibra por dia. Encontre fibras em aveia, em feijões e lentilhas, em frutas com casca como maçã e pera, em vegetais e em sementes de linhaça e chia. Uma receita prática: deixe 2 colheres de sopa de aveia em flocos e 1 colher de sopa de sementes de chia de molho em um copo de água durante a noite. Pela manhã, adicione uma maçã picada com casca, 1 colher de chá de canela e um punhado de nozes. Esse café da manhã te dá fibras, magnésio, cromo e gorduras boas que estabilizam o açúcar no sangue. Agora vamos falar sobre o que evitar. Açúcares refinados e carboidratos simples são os maiores vilões. Eles causam picos rápidos de glicose no sangue, forçando seu pâncreas a produzir muita insulina de uma vez. Com o tempo, suas células ficam resistentes a essa insulina, e é assim que o diabetes tipo 2 se desenvolve. Reduza ao máximo açúcar branco, refrigerantes, sucos industrializados, pão branco, massas refinadas e doces em geral. Mas não precisa ser radical. Você pode fazer substituições inteligentes. Troque o pão branco por pão integral de verdade, aquele denso e pesado, feito com grãos integrais. Troque o arroz branco por arroz integral, quinoa ou arroz selvagem. Troque o açúcar por pequenas quantidades de mel cru ou tâmaras amassadas em receitas.
Quando sentir vontade de doce, coma uma fruta inteira, nunca suco, porque a fruta inteira tem fibras que retardam a absorção do açúcar. As gorduras também importam. Gorduras trans e excesso de gorduras saturadas aumentam a resistência à insulina. Evite alimentos fritos, salgadinhos industrializados, margarinas e produtos de padaria comerciais. Por outro lado, gorduras boas são essenciais. Ômega 3, encontrado em peixes gordos como sardinha, salmão e atum, em sementes de linhaça e chia e em nozes, ajuda a reduzir a inflamação e melhorar a sensibilidade à insulina. Tente comer peixe gordo pelo menos 2 vezes por semana. O azeite de oliva extra virgem também é benéfico. Ele contém compostos anti-inflamatórios e antioxidantes que protegem as células produtoras de insulina no pâncreas. Use 2 colheres de sopa por dia, sempre cru, em saladas ou sobre legumes cozidos. Nunca aqueça o azeite extra virgem em altas temperaturas. Agora, algo que muita gente não sabe. O horário das refeições importa tanto quanto o que você come. Estudos mostram que pular o café da manhã aumenta o risco de diabetes. Quando você acorda, seu corpo precisa de energia. Se você não come, ele aumenta a produção de hormônios de estresse como o cortisol, que elevam o açúcar no sangue. Além disso, pular refeições leva a comer demais mais tarde, causando picos maiores de glicose. Faça 3 refeições principais e 2 lanches pequenos, sempre nos mesmos horários. Isso mantém seu metabolismo estável e evita oscilações bruscas de açúcar no sangue. E aqui vai uma dica valiosa. Comece sempre suas refeições com vegetais ou uma salada. As fibras dos vegetais criam uma camada no intestino que retarda a absorção de açúcar dos outros alimentos que você vai comer em seguida. A hidratação também é crucial. Quando você está desidratado, a concentração de açúcar no seu sangue aumenta. Além disso, a desidratação prejudica a função dos rins, que ajudam a eliminar o excesso de glicose. Beba pelo menos 2 litros de água por dia, distribuídos ao longo do dia. 1 copo ao acordar, 1 antes de cada refeição e pequenos goles entre as refeições. Você pode potencializar sua hidratação fazendo água saborizada natural. Coloque em uma jarra de água rodelas de limão, folhas de hortelã e um pau de canela. Deixe na geladeira por algumas horas. Essa água não só hidrata, como fornece antioxidantes e compostos que ajudam no controle glicêmico. Mas a nutrição é apenas parte da história. O movimento físico é igualmente importante. Quando você se exercita, seus músculos consomem glicose como combustível, reduzindo o açúcar no sangue. Além disso, o exercício aumenta a sensibilidade à insulina, fazendo com que suas células respondam melhor a ela. Você não precisa virar atleta. 30 minutos de caminhada em ritmo moderado, 5 vezes por semana, já fazem uma diferença enorme. O ideal é combinar exercícios aeróbicos, como caminhar, nadar ou andar de bicicleta, com exercícios de resistência como musculação leve ou exercícios com o peso do corpo. Os músculos são grandes consumidores de glicose. Quanto mais massa muscular você tem, melhor seu corpo controla o açúcar no sangue. E não se preocupe, você não vai ficar com corpo de fisiculturista. Estamos falando de exercícios simples que fortalecem e mantêm seus músculos saudáveis. Uma rotina prática para começar. Caminhe 30 minutos pela manhã, 5 dias por semana. Nos outros 2 dias, faça exercícios simples em casa. Agachamentos apoiando-se em uma cadeira, flexões de braço na parede e prancha abdominal por 20 segundos. Comece devagar e vá aumentando conforme seu corpo se adapta. O sono é outro fator que muita gente subestima. Dormir menos de 6 horas por noite aumenta significativamente o risco de diabetes. A privação de sono eleva os hormônios de estresse, aumenta a resistência à insulina e desregula os hormônios que controlam a fome, fazendo você comer mais e escolher alimentos menos saudáveis. Priorize dormir de 7 a 8 horas por noite, em horários regulares.
Para melhorar a qualidade do sono, evite telas de celular e computador pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul dessas telas interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. Crie um ritual relaxante. Tome um banho morno, beba um chá de camomila ou erva cidreira, leia algumas páginas de um livro. Mantenha o quarto escuro, silencioso e fresco. O estresse crônico é outro inimigo silencioso. Quando você está estressado, seu corpo libera cortisol e adrenalina, hormônios que elevam o açúcar no sangue, para te dar energia para lidar com a situação. O problema é que no mundo moderno, o estresse é constante, e esses hormônios ficam elevados o tempo todo, mantendo seu açúcar alto e aumentando a resistência à insulina. Encontre formas de gerenciar o estresse que funcionem para você. Pode ser meditação, respiração profunda, yoga, tai chi, jardinagem, pintura, música, ou simplesmente passar tempo na natureza. Estudos mostram que apenas 15 minutos de respiração profunda por dia podem reduzir significativamente os níveis de cortisol. Experimente esta técnica simples. Sente-se confortavelmente, feche os olhos, inspire contando até 4, segure o ar contando até 4, expire contando até 6. Repita por 10 minutos. Agora, quero que você entenda algo muito importante. Se você identificou sinais de alerta nas suas unhas e decidiu fazer mudanças no seu estilo de vida, essas mudanças não vão fazer suas unhas melhorarem da noite para o dia. Lembra que eu disse que uma unha leva de 6 a 9 meses para se renovar completamente? Isso significa que você vai precisar de paciência. As unhas que você vê hoje refletem o que estava acontecendo no seu corpo há meses. As mudanças que você faz agora vão aparecer nas unhas novas que estão crescendo. Mas você pode acompanhar seu progresso de outras formas. Peça ao seu médico para repetir os exames de glicemia e hemoglobina glicada a cada 3 meses. Você vai ver os números melhorando, e isso vai te motivar a continuar. Tire fotos das suas unhas agora e compare daqui a 6 meses. Você vai notar a diferença. E tem mais uma coisa sobre as unhas que é fascinante. Pesquisadores descobriram que as mudanças nas unhas causadas por níveis elevados de açúcar no sangue são semelhantes às mudanças que acontecem nos ossos. Tanto a queratina das unhas quanto o colágeno dos ossos são proteínas estruturais que sofrem glicação. Tanto as unhas quanto os ossos perdem cálcio e ficam mais frágeis quando o açúcar está alto. Isso significa que cuidar da saúde das suas unhas, através de boa nutrição e controle glicêmico, também está protegendo seus ossos. Estudos mostram que pessoas com diabetes têm maior risco de osteoporose e fraturas, mesmo quando a densidade óssea parece normal nos exames. Isso acontece porque a glicação compromete a qualidade do osso, não apenas a quantidade de cálcio. Então, quando você cuida das suas unhas através de alimentação saudável e controle do açúcar, você está simultaneamente protegendo o seu esqueleto. Vamos falar sobre suplementação. Embora a alimentação deva ser sempre a base, alguns suplementos podem ajudar, especialmente se você tem deficiências confirmadas por exames. A biotina, também conhecida como vitamina B7, é essencial para a saúde das unhas e para o metabolismo da glicose. Estudos mostram que suplementação de biotina pode fortalecer unhas quebradiças e também melhorar o controle glicêmico em pessoas com diabetes. A dose usual é de 2.500 a 5.000 microgramas por dia. O ácido alfa-lipoico é um antioxidante poderoso que melhora a sensibilidade à insulina e protege os nervos dos danos causados pelo açúcar alto. Estudos europeus mostram benefícios com doses de 300 a 600 miligramas por dia. A berberina, um composto extraído de várias plantas, tem mostrado em pesquisas ser tão eficaz quanto alguns medicamentos para diabetes na redução do açúcar no sangue. A dose usual é de 500 miligramas, 3 vezes ao dia, antes das refeições. Mas atenção! Nunca comece suplementos por conta própria, especialmente se você já toma medicamentos.
Alguns suplementos podem interagir com remédios ou ter contraindicações. Sempre converse com seu médico antes de iniciar qualquer suplementação. E lembre-se, suplementos são complementos, não substitutos de uma alimentação saudável. Agora quero compartilhar algo que pode fazer toda a diferença na sua jornada. Você não está sozinho nisso. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão na mesma situação, tentando prevenir diabetes ou reverter pré-diabetes. Compartilhar experiências, trocar receitas saudáveis e se apoiar mutuamente torna tudo mais fácil. Se você conhece alguém que também está nessa jornada, caminhem juntos. Marquem caminhadas em grupo, experimentem receitas saudáveis juntos, compartilhem suas vitórias e desafios. Existe um poder imenso na comunidade. Quando você compartilha o que está aprendendo, você não só ajuda outras pessoas, mas também reforça seu próprio compromisso com a mudança. Então, se este conhecimento sobre as unhas como sinais de alerta fez sentido para você, compartilhe com pessoas que você ama. Você pode estar salvando alguém de desenvolver uma doença que afeta milhões e que pode ser prevenida. Vamos recapitular os pontos principais que conversamos. Suas unhas podem mostrar sinais de alerta de diabetes até 5 anos antes do diagnóstico. Esses sinais incluem amarelamento, linhas verticais pronunciadas, fragilidade e textura irregular. Esses sinais aparecem porque o açúcar elevado no sangue causa a glicação das proteínas da unha, enfraquecendo sua estrutura. Se você notar esses sinais, procure um médico para fazer exames de glicemia e hemoglobina glicada. Se os exames mostrarem pré-diabetes ou mesmo valores no limite superior do normal, você tem uma oportunidade de ouro para agir. Mudanças no estilo de vida podem reduzir seu risco de diabetes em 50% ou até reverter o pré-diabetes. As mudanças mais importantes são aumentar o consumo de magnésio, cromo e zinco através de alimentos como folhas verdes, sementes, castanhas e grãos integrais. Usar canela do Ceilão e chá verde diariamente. Aumentar drasticamente o consumo de fibras. Reduzir açúcares refinados e carboidratos simples. Incluir gorduras boas como ômega 3 e azeite de oliva. Fazer 3 refeições e 2 lanches em horários regulares. Beber pelo menos 2 litros de água por dia. Além da nutrição, você precisa se exercitar pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, combinando atividades aeróbicas com fortalecimento muscular. Dormir de 7 a 8 horas por noite, em horários regulares. Gerenciar o estresse através de técnicas de relaxamento. E ter paciência, porque as mudanças nas unhas vão levar de 6 a 9 meses para aparecer, mas os benefícios internos começam muito antes. Lembre-se sempre, suas unhas são mensageiras da sua saúde interna. Elas te dão informações valiosas se você souber interpretar os sinais, mas elas são apenas uma parte do quadro. Exames médicos regulares, especialmente depois dos 50 anos, são fundamentais. A combinação de observação atenta do seu corpo com acompanhamento médico adequado é a melhor estratégia de prevenção. E aqui vai uma verdade que precisa ser dita. Prevenir é infinitamente mais fácil, mais barato e menos sofrido do que tratar. Diabetes tipo 2 é uma doença séria que, quando instalada, requer medicação diária, monitoramento constante e pode levar a complicações graves como problemas nos rins, nos olhos, nos nervos, no coração e nos vasos sanguíneos. Mas a boa notícia, a notícia maravilhosa, é que na maioria dos casos, diabetes tipo 2 pode ser prevenido. Você tem o poder de mudar sua história. Cada escolha que você faz, cada refeição, cada caminhada, cada noite bem dormida, é um voto a favor da sua saúde. E esses votos se acumulam, criando uma vida mais longa, mais saudável e mais plena. Suas unhas te deram um aviso. Agora você tem o conhecimento. O que falta é a ação. Comece hoje. Não espere a segunda-feira. Não espere o mês que vem. Não espere o ano novo. Comece com uma mudança pequena.
Talvez seja adicionar canela no seu café da manhã. Talvez seja trocar o pão branco por integral. Talvez seja caminhar 15 minutos depois do almoço. Uma mudança pequena leva a outra, e antes que você perceba, você transformou sua vida. E lembre-se, você não precisa ser perfeito. Você vai ter dias difíceis, vai comer aquele doce na festa, vai pular o exercício quando estiver cansado. Está tudo bem. O que importa não é a perfeição, é a consistência. É fazer escolhas saudáveis na maior parte do tempo. É levantar e continuar quando você tropeçar. É ter compaixão consigo mesmo, enquanto trabalha para ser a melhor versão de você. Suas unhas contam uma história, mas você é o autor dessa história. E você pode mudar o final. Você pode escolher um final onde o diabetes nunca aparece, onde você envelhece com saúde, energia e vitalidade. Onde você brinca com seus netos, viaja, realiza sonhos, vive plenamente. Esse final está ao seu alcance. Está nas suas mãos, literalmente. Cuide das suas unhas cuidando do seu corpo inteiro. Alimente-se bem, mova-se, descanse, gerencie o estresse, conecte-se com pessoas que você ama e observe. Observe as mudanças, celebre as vitórias pequenas, aprenda com os desafios. Sua jornada de saúde é única e cada passo que você dá é valioso. Te aguardo no próximo encontro. Um forte abraço e cuide-se bem.